Boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco nessa modalidade virtual. Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho da nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Hoje, dia 13 de julho de 2020. Quem vai trabalhar conosco hoje é o nosso irmão Edmilson Marmo Moreira. Ele vai trabalhar uma mensagem do livro Companheiro. O título da mensagem é Na Visão do Mundo. Eu vou fazer a leitura inicial para a gente se preparar para a prece. Posteriormente à prece, passaremos a palavra para o Edmilson. A leitura de hoje vai ser do livro Cartas do Evangelho, ditado pelo espírito de Casimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título dela é Não Deva ao Mundo. Pelos caminhos da terra, jamais procure esquecer que todos temos no mundo um livro de deve e haver. Nossos débitos são pagos pelo sistema perfeito, das justas compensações sob a lei de causa e efeito. Os maus atos representam as dívidas mais vultuosas, cujo resgate é penoso nas estradas escabrosas. Quem faz o bem, todavia, prepara-se na esperança, aguardando as recompensas do amor, da luz, da bonança. O bem é o porto seguro, neste globo de escarcéus. Pague o seu débito ao mundo e seja credor nos céus. Então, vamos nos preparar para a prece, que possamos elevar o nosso pensamento, tentando achar um equilíbrio, deixando de lado nossas aflições, nossos problemas, que possamos praticar na nossa vida mais o agradecimento, agradecer por tudo que temos, se confiamos que Deus é bom, justo e perfeito, o que passamos é o melhor que podíamos passar, as pessoas que estão do nosso lado são as melhores pessoas com quem podíamos estar. Então, que possamos aproveitar o tempo, esse tempo que não volta atrás. Talvez não tenhamos em outras experiências essas oportunidades com essas pessoas, com essas condições. Então, acho que fica a dica de viver, né, conforme Jesus nos veio ensinar, nosso modelo e guia, de amar ao próximo, de dar valor ao que realmente tem valor, as coisas espirituais, deixando de lado esse materialismo que é muito forte na gente, e que possamos experimentar um pouco deste amor puro. Que tenhamos todos uma boa palestra, que possamos sair daqui melhores, vivenciando este amor que Jesus vem nos trazer. Que assim seja. Boa noite, prezados amigos, companheiros que participam dos estudos, das atividades do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E hoje, nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa vida, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, em especial as questões que tratam do planejamento reencarnatório, que afetam no dia a dia o nosso entendimento e a nossa visão do mundo. Nós estávamos lendo uma mensagem, um texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo título é o tema da nossa palestra de hoje, Na Visão do Mundo, e na intenção de conversarmos e discutirmos um pouco a respeito dessa mensagem, nós percebemos que haveria uma necessidade de comentarmos antes algumas questões que a doutrina espírita nos esclarece a respeito do planejamento que nós fazemos quando vamos retornar ao corpo material. Então, esse nosso estudo ele vai ser dividido em duas partes. Uma primeira parte, uma breve explicação de alguns pontos
que tratam desse planejamento da nossa existência, como ele se dá, o que provavelmente são considerados pelos especialistas, pelos espíritos superiores, construtores da nossa existência, da humanidade, do controle do que deve acontecer na humanidade, e que nesses dias de dificuldade, de pandemia, nós questionamos, né, como isso se dá no planejamento, como se isso estava planejado, se era para acontecer dessa forma. Então a gente fica nesse dilema. Em particular, também ficamos em relação à nossa vida. É muito comum nós escutarmos de companheiros, principalmente aqueles que estão iniciando a doutrina, que às vezes não entendem. Pessoal, eu faço tudo certo, eu tenho uma vida, eu tento levar uma vida de acordo com os princípios morais, com os princípios do Evangelho de Jesus, mas parece que as coisas não dão certo. Aí a gente ouve isso, esse tipo de afirmação. Então o tema de hoje trata um pouco disso, à luz do ensinamento que Emmanuel trouxe através do Chico Xavier e que é bem esclarecedor. Então, antes de mais nada, vamos recordar no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos mentores da humanidade, aos instrutores que trouxeram a revelação da doutrina espírita, qual era a finalidade, ou qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E os espíritos responderam que Deus impõe ao homem a encarnação com o fim de levá-lo à perfeição. Então, o objetivo principal de estarmos vivenciando as dificuldades do dia a dia nesse corpo físico é alcançar a perfeição. E essa perfeição envolve desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Eles vão além, dizendo que para uns é uma expiação, para outros uma missão. Bom, de todo o aspecto geral nós encarnamos para progredir, para chegar à perfeição. Neste processo, uns dentro da encarnação estão numa situação que nós chamaríamos de expiação, ou que os espíritos chamam de expiação. Para outros, uma situação mais caracterizada como missão. Em ambos os casos, dentro dessa hierarquia, desse objetivo maior, que é progredir, chegar à perfeição. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. E é interessante, porque encarnou no planeta, nós estamos sujeitos às necessidades do corpo físico. Mesmo os espíritos superiores, e é claro que eles têm um controle mental, moral, que afeta as relações de causa e efeito, mas estão submetidos às mesmas leis. Né? Não há derrogação da lei natural. Então, viver no corpo, crescer neste corpo, passar pelas dificuldades naturais do envelhecimento. Então, todos nós passamos isso. Os espíritos mais evoluídos que encarnam aqui passam pelas mesmas dificuldades. Obviamente, quanto mais adiantado o espírito, menos efeito material ele recebe. Por exemplo, nós estamos numa pandemia, veja a situação, por exemplo, de compulsão alimentar, né? de dificuldade de relacionamento. Os espíritos mais adiantados, como eles têm um controle mental muito maior, eles sofrem menos isso. Então o corpo, né, apesar do impacto de estar encarnado dentro das mesmas leis biológicas, naturais, obviamente a mente controla o corpo. Um espírito mais atrasado sofre as vicissitudes, esses revés, essas situações que o mundo impõe, que a vida impõe, com muito mais, de uma forma muito mais acentuada. Então, estar encarnado, naturalmente, você já passa por isso. Então, essa é a expiação. E os espíritos menos esclarecidos, ou a maioria de nós, em termos de adiantamento e esclarecimento da vida, sofrem ainda mais. Então, quando há o desencarne de algum amigo, de um parente, de uma pessoa que nós gostamos,
que é um efeito natural de estarmos encarnados neste corpo, mas isso causa dor, causa dificuldade. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E aí a gente cai numa outra lei natural, uma lei de Deus, que é a lei de sociedade. Estando encarnado, vivendo, nós agimos e interagimos com outras pessoas. E neste processo, nós produzimos no outro reações ou situações que eles precisam desenvolver a inteligência. Então, quantas vezes, por exemplo, nós estamos no emprego e o nosso chefe, o nosso superior vem e nos questiona uma ação, uma atitude ou um companheiro que faz algo que a gente não concorda, e aquilo ali faz com que a gente tenha que lidar com a situação da opinião do outro, numa situação muitas vezes que nós não concordamos, e a gente tem que lidar. E esse processo é um processo que desenvolve a nossa paciência, a nossa interação, a nossa visão, o nosso olhar de compaixão pelo outro, ou trabalha em nós situações ainda do nosso primitivismo, a nossa agressividade, o nosso egoísmo, o nosso ódio, o nosso rancor. Então, todo esse processo faz sentido porque estamos em sociedade. Se nós nascêssemos isolados, nós não sentiríamos raiva pelo outro. Não teríamos as situações que são provocadas justamente por estarmos vivendo em comunidade. Então, essa finalidade acaba que, naturalmente, eu crio situações que o outro precisa. E os outros e as pessoas que estão à nossa volta também criam situações que nós precisamos trabalhar. Então nós estamos no trânsito, uma pessoa que a gente não conhece nos corta, nos fecha, né? Muitas vezes nos xinga, ou tem uma atitude que nós não concordamos, e aquilo faz com que nós tenhamos que lidar com esse tipo de emoção, que vem muitas vezes à tona, a raiva, a revolta, a agressividade. E aí, neste processo, ao longo de milhares e milhares de anos, né, de existência, de centenas de existências, a gente vai aprendendo a lidar e vai crescendo em autoconhecimento, crescendo em conhecimento da realidade humana e aprendendo a lidar com tudo isso. Então, nessa hora, nós também somos uma espécie de coautores da obra da criação, porque ao viver no mundo, o mundo é diferente por causa da minha existência. E isso não é um sentimento de vaidade, é uma realidade. A minha presença faz com que, por eu ser uma pessoa única, todos nós somos únicos, por mais parecidos dentro da classe humana, cada um tem a sua individualidade, tem a sua trajetória, e por estarmos nessa vida, a nossa interação provoca nos outros uma reação diferente. Então, por exemplo, na nossa família, se tivesse outra pessoa no meu lugar, por mais parecida comigo que ela fosse, isso já produziria uma situação diferente com essas pessoas. Passar uma existência com aquela pessoa no meu lugar já criaria situações novas. E aqui não estou falando de melhor ou pior, estou falando só de evidência de ações e reações. Por quê? Porque essa pessoa vai reagir de forma diferente da forma que eu reagiria no dia a dia, né, diante das situações que ocorrem. Então, eu sou especial no mundo. E a gente tem que colocar isso. Não como uma vaidade, não como se sentir superior. Mas todos nós temos uma importância. Temos uma importância nessa obra da criação. Porque por sermos únicos, criamos situações especiais e únicas diante daquele cenário onde a gente se encontra. E é para executá-la, para executar essa obra da criação, que ele toma um aparelho em cada mundo. Quer dizer, o espírito reveste-se de um corpo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E não quer dizer que Deus fala assim, olha Edmilson, você agora vai fazer isso. Não, ordens de Deus no sentido que estamos dentro de uma lei do Criador perfeita, que foi em onde nós estamos inseridos. Não temos como infringir essa lei no sentido de que nós não podemos mudar como a obra foi criada, e encarnando ali, a gente acaba agindo. Né? E veja até os irracionais, né? Os animais, as plantas, tudo estão agindo na Terra sem perceber. Às vezes sem ter consciência disso, mas estão agindo, né? Cumprindo ordens de Deus, entre aspas. Né?
E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, o homem também progride, óbvio. E eu estando nesse meio e agindo e provocando situações que é única por eu estar nesse meio, os outros estão fazendo isso comigo também. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus nos faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-os as provações da vida corporal. Olha que interessante essa afirmação, que é um trecho que está no comentário que Allan Kardec faz na questão 171. Então, todos nós vamos progredir, é o que Allan Kardec descrevendo e detalhando a resposta dos espíritos, e que a vida em si vai criar as situações que nós precisamos. Então, uma doença, uma situação financeira, né? Um encontro com uma pessoa que vai proporcionar oportunidades no trabalho, na vida, no meio social, no meio religioso, enfim, todas as situações que nós precisamos vivenciar para o nosso aprimoramento, Deus nos faculta, quer dizer, cria esses meios, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista moral e das inter-relações entre as pessoas. A justiça divina nos concede realizar em novas existências o que não podemos fazer ou concluir numa primeira prova. Então, é aí que vem a questão dessa justiça, das aparentes desigualdades que nós enxergamos no mundo, essas aparentes injustiças que não, na verdade, são possibilidades de várias as combinações possíveis que nós precisamos vivenciar para crescer. Se nós vivêssemos só com o corpo de um homem, por exemplo, nós não saberíamos como é que é realmente sentir e passar pela dificuldade ou pelas experiências de um corpo feminino. Lembrando que o espírito não tem sexo e pode tomar o corpo masculino e feminino de acordo com as suas necessidades de evolução. Estou pegando um exemplo, né? Se nós viéssemos só numa situação financeira favorável, nós não saberíamos a dificuldade que é sofrer o dia a dia, a luta, vir numa situação de dificuldade financeira, ter que lidar dia a dia com isso. Por outro lado, se nós só nascêssemos nessa condição, a gente ia sempre julgar que o outro é privilegiado. Nós não veríamos como muitas vezes é difícil estar numa situação de chefia, de aparente visibilidade, de poder e as responsabilidades que isso infringe ao espírito. Então, todos nós precisamos evoluir para chegar nessa perfeição e Deus nos coloca em situações que a gente vai, em cada momento, vivenciar experiências diferenciadas. E a consequência, então, desse contexto é que, se nós precisamos nascer e vivenciar experiências, e isso é um planejamento, e Deus nos faculta esse meio, dentro de uma lei perfeita, não tem improvisação nos procedimentos que preparam a encarnação do ser. Então, os espíritos, quando têm maturidade, maioridade, para eles mesmos programarem a sua encarnação, eles o fazem sob a supervisão de seus mentores, de espíritos mais esclarecidos. E quando eles não têm essa maturidade, esses espíritos planejadores ajudam nessa montagem, para que a pessoa não venha aqui ao acaso para ver o que acontece. Ainda que assim o fosse, ele ainda estaria sujeito a leis naturais que levariam a um progresso, né? Então vejam nos animais. Os animais não há necessidade de programar. Ele vai nascer com essa família porque ele ficou devendo. Não tem racionalidade. Não tem ação e reação nesse sentido. Ação e ação moral por escolhas. Mas eles vivenciam milhares e milhares de experiências, adquirindo, desde o instinto até o princípio da inteligência moral, intelectual, para que ele possa começar a tomar algumas decisões e ver as consequências. Então, mesmo há uma preparação, há espíritos preparados controlando todo o processo evolutivo, por exemplo, do nosso planeta, da natureza, na natureza, mas, obviamente, aqueles seres estão sujeitos a leis naturais que impõem, né, as restrições necessárias. E nós também acontecemos isso. Muitas vezes, ao agirmos de forma incorreta, a consciência, a lei divina que está na nossa consciência, faz com que muitas vezes nós
alteremos, até no corpo, né, situações ou propriedades que acabam nos restringindo e nos possibilidades naturais, que é a própria ação mental do espírito sobre a matéria, reflexo, por exemplo, de um sentimento de culpa. Então, é a lei natural, a lei de Deus, atuando na nossa consciência e, ao mesmo tempo, então, proporcionando com que a gente receba, por causa e efeito, uma reação, né, que nos promoverá situações de desenvolvimento e de aprimoramento e de resgate, se é que a gente pode colocar dessa forma, daquele trauma, daquele sentimento de culpa, superação daquilo, que é imposto pela própria lei na nossa ação mental sobre ela, vivendo as consequências das nossas escolhas. Então, não há improvisação nesses procedimentos. Por isso, essa questão do planejamento reencarnatório. Então, existe um planejamento fundamentado na lógica, né, de causa e efeito, do que precisamos vivenciar para alcançar aquela perfeição e para ajudar na obra da criação. E também separando muitas vezes uma missão que nós recebemos, ou resgates, expiações de algo que nós precisamos vivenciar para entender posições que nós tomamos incorretas e infelizes. Então, é fundamentado na lógica e na moralidade, sempre tendo em vista o progresso da criatura. Ou seja, nós não perdemos essa bagagem. O que a gente alcançou de moral e de inteligência, isso nós vamos carregar para o espírito, para a eternidade. Apesar de muitas vezes nós estarmos num corpo que nos restringe a ação e que parece que a gente tem limitações ou perdemos algo, o que não é verdade, porque aquilo é uma propriedade do espírito, é o corpo tendo dificuldade de manifestar aquela bagagem. A escolha das provas durante o planejamento reencarnatório merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores, e isso é uma consequência óbvia. E aí a gente faz algumas perguntas, né? Quando a gente começa a pensar nisso, quer dizer, tem um momento específico da minha reencarnação, quer dizer, eu tenho que nascer no ano de 2020, no meio da pandemia. Isso foi planejado? Tem que ser em julho? Tem que ser em setembro? Em que momento? Quando é que, chegou, as circunstâncias estão apropriadas, os meus pais estão lá, os espíritos que vão formar minha família já estão ali em condições, quer dizer, quais são as condições que determinam que já chegou a hora do espírito retornar? E nesse processo, nós podemos escolher as nossas experiências, ou tudo nos é... Eu já falei um pouco disso, mas volta às perguntas, né? Então eu escolhi tudo que eu tenho que passar, ou na verdade isso é imposto, ou isso é orientado? Como é que se dá isso? Quais os critérios utilizados para a escolha dos nossos familiares? Como são definidas as questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Qual país ou região mais apropriado? Veja bem, a pandemia nesse momento está envolvendo o planeta inteiro, mas como cada país está lidando e as consequências são diferentes, porque vem da cultura, porque vem do momento social, porque vem do desenvolvimento tecnológico, econômico, é diferente. Então, tudo, e obviamente são experiências que são diferentes. Veja o nosso país, né? As próprias regiões estão vivenciando situações diferentes. Veja a dificuldade, por exemplo, em Manaus, né? E o acesso, toda aquela dificuldade nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Então, quer dizer, cada lugar que você nasce, você vai ter um desafio diferente que o espírito precisa vivenciar. Então, a gente vai refletindo sobre isso e chega à conclusão que existem situações que a gente acha que é determinística, né? Que a gente tem que passar. Nossa, parece que o meu destino é sofrer. Parece que eu tenho que passar por isso. Aquilo estava programado. E onde fica o nosso livre-arbítrio? E a gente fica nesse dilema de determinismo e livre-arbítrio. Quer dizer, porque será que já é uma consequência do meu passado? Eu não vou ter escolhas? Como é que fica nisso, né? Então a gente vê que tem um planejamento. Do meu planejamento, eu venho para vivenciar aquilo. Eu passo a ter escolhas diante daquelas situações, porque de repente eu tenho que vir, por exemplo, com uma deficiência física. Mas se eu vou ser otimista, se eu vou enfrentar, se eu vou tentar melhorar até de saúde aquela situação ou não, ou se eu vou ser pessimista, uma pessoa que já se assume derrotada,
São escolhas diante de uma situação que eu tenho que passar. Então vem o planejamento, aí vem as escolhas, essas escolhas geram consequências e, obviamente, novos planejamentos, novos e replanejamento, porque a gente vai fazendo escolhas e muitas vezes aquilo que foi planejado na própria existência precisa ser dimensionado. De repente eu venho para formar uma família, mas conheço uma pessoa antes daquele período e me envolvo emocionalmente com aquela pessoa, né? E de repente constituo uma outra família. Isso mudou o planejamento. Eu vou ainda passar por experiências que eu preciso passar. Mas como é que vai lidar a situação? Então, planejamento, escolhas, consequências, replanejamento. E a vida vai fazendo assim até que a gente passe pela própria evolução, sempre escolher da melhor forma possível. Então, no nosso planejamento reencarnatório, né, existem situações que existe um grau de rigidez. Família que eu nasço, que eu vou nascer, que eu estou nascendo. Portanto, eu não tenho como mudar o fato de que eu nasci nessa família, que eu tenho esses irmãos, esses são os meus pais, esses são os meus tios, esses são os meus avós. Quer dizer, isso, uma vez que eu estou aqui, não vai mudar mais. Eu posso até ter dificuldade de convivência, de afastar daquela família, mas isso não muda nada. Isso não muda que eu sou filho daquelas pessoas. Então, existem situações no nosso planejamento que são rígidas, são mais rígidas, e são mais difíceis de ser alteradas, porque naquele momento, aqueles são fatores muito importantes que eu preciso vivenciar. Então, por exemplo, nascer num determinado país, mas se aquilo não é o mais importante, pode ser que em algum momento da minha vida eu até mude de cidade, mude de estado, mude de país. Porque aquilo não era o mais importante de repente, era nascer naquele núcleo familiar. E assim são fatores. Então, a gente vai tendo grau de rigidez no nosso livre-arbítrio. Tem aquelas situações que são mais rígidas, e conforme a gente vai se afastando desse núcleo duro, a gente vai tendo mais flexibilidade. Então, tem aquilo que a gente realmente precisa passar. Em qualquer circunstância lateral, né? Independente de que país que eu vou estar, independente de que religião eu vou adotar, mas eu preciso conviver com essas pessoas. Ou eu preciso ter essa profissão, ou essa área para me desenvolver esse aspecto. Ou eu preciso ter essa limitação para não explorar a inteligência, porque eu já fiz mal essa inteligência, agora eu preciso trabalhar o amor. Então eu venho numa situação que me explore muito mais o relacionamento do que provavelmente possibilidades de desenvolvimento profissional, intelectual, científico, etc., porque aquilo é o mais importante. Então são vários fatores que os planejadores têm que se preocupar na preparação da volta de cada espírito. Escolhemos apenas o gênero das provações, as particularidades correm por conta da posição que nos achamos. São muitas vezes resultados das nossas próprias ações. Nós vamos encontrar essa afirmação também no Livro dos Espíritos, no item que fala a escolha das provas. E numa das respostas, os Espíritos dão um exemplo para Allan Kardec. Escolhendo nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas agora se verificar este ou aquele êxito. Mas ignora, desculpa. Se verificará este ou aquele êxito. Ou seja, há um planejamento. Mas a gente sempre tem a questão do livre-arbítrio. E é óbvio que os espíritos, quanto mais adiantado, mais eles conseguem perceber se a gente vai dar conta ou não. E aí você fala assim, mas eles sabiam que nós não íamos dar conta. Por que ainda põe? Porque muitas vezes a gente precisa da repetição. Mesmo sabendo que a gente vai falhar naquilo, por exemplo, naquilo que eu seria. O objetivo ali não é nem a questão de eu conseguir falhar, não, mas eu exercitar aquilo, porque cada vez que eu ajo daquela forma incorreta ou não tão positiva, aquilo vai trazendo uma bagagem que eu preciso. Então, até repetição, muitas vezes, é necessário. Os espíritos sabem que a gente não vai dar conta, mas sabe também que é preciso repetir a experiência mesmo. Então, a gente fala assim, então a pessoa veio programada para falhar? Não. Ela veio para vivenciar aquela experiência necessária. E, obviamente, aquela falha vai implicar também em reações daquelas pessoas que estão em volta e que precisam também passar por experiências. E é aí que vem aquela coisa. É importante que venham os escândalos, como disse Jesus, mas ai daqueles porque os escândalos venham. Porque muitas vezes a gente precisa passar por aqui uma experiência, às vezes, traumática, até para aprender, até para vivenciar coisas que nós provocamos no outro,
Mas quem provoca gera um processo de, a gente diria karma, que nem é uma palavra espírita, mas que a gente usa muito, no sentido de uma reação que nós vamos ter que lidar com isso. Até que a gente comece a fazer escolhas sempre mais acertadas, por já termos a maturidade, a bagagem, né? O amadurecimento. Então, de novo, os espíritos planejam, nos auxiliam, e obviamente a gente nasce naquele lugar. Aí você fala, mas por que a pessoa nasce entre malfeitores? A questão às vezes não é nela lidar com aquele mal feito. E olha que interessante, as obras que vieram depois da obra básica, que é a nossa base de entendimento, mas muitos espíritos trouxeram exemplos de situações que fazem a gente entender isso até mais claro. Por exemplo, veja a obra do espírito André Luiz, A Séria Vida no Mundo Espiritual. A gente vai percebendo muitas vezes que a pessoa nasce naquele meio, porque muitas vezes aquelas pessoas, aqueles, entre aspas, malfeitores, que estão naquela vida de vício, foram induzidos àquele comportamento pela pessoa que pediu para nascer ali. Então o problema é nascer ali, submeter àquela situação difícil, é muitas vezes ajudar ou auxiliar aquelas pessoas a sair daquela situação que muitas vezes foram levadas àquele tipo de comportamento pela convivência conosco no passado, quando ainda não tínhamos um grau maior de maturidade, de conhecimento, de esclarecimento, de moralidade. Então, às vezes, não é só, porque eu vou lá para ver se eu dou conta de resistir à tentação. Não, eu estou nascendo ali porque eu quero estar junto com aquelas pessoas. Eu quero dar a chance, eu quero me mostrar outros caminhos que agora eu já tenho uma certa visão. Né? E aí é um desafio para todos nós. Na questão 833, quando trata da lei de liberdade, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim: há no homem, qualquer coisa que escape a todo constrangimento, imposição, né, de fora, e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? E os Espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então veja só uma questão interessante aqui, porque esse questionamento da liberdade, porque você fala assim, mas essa pessoa, de repente, é presa por um crime que não cometeu. Ainda assim o pensamento dela é livre. Quer dizer, como é que ela vai agir diante daquilo? Como é que ela vai pensar? Como é que ela vai... Ninguém pode falar, você agora vai pensar como um sofredor. Ninguém pode impor isso ao outro. Né? As pessoas causam eventos, situações, imposições, mas a gente aceita se quiser. Às vezes, fisicamente, nós somos coagidos. Nós temos que nos submeter. Mas o pensamento não. A postura mental é nossa. Como é que eu fico diante da vida é uma escolha minha. Escolha do ponto de vista mental. Se eu quero ter um pensamento derrotado, é minha escolha. Mesmo que as pessoas queiram que eu me sinta derrotado, eu só vou me sentir se eu aceitar esse pensamento. É uma escolha minha. É liberdade. E aí não tem quem imponha. É claro que eu posso ser conduzido a pensar assim porque eu aceito aquilo. Mas quanto mais maturidade eu vou tendo, mais eu vou percebendo que eu sou livre dentro da minha forma de agir, de pensar. Ninguém pode impor. Meus pais não podem, meus irmãos não podem, minha esposa não pode, meus filhos não podem. E é assim que a gente vê, às vezes dentro de uma família, duas pessoas divergem em pontos de vista dos mais variados aspectos. Por exemplo, tem gente que é de uma religião A, tem gente que não tem religião, tem gente... e não adianta o outro vir e falar, olha, você está errado. A pessoa não, ela pensa por ela mesma. Ela pode até ser coagida. Quando é criança, você leva o seu filho para frequentar a aula de evangelização ou o catecismo da igreja ou onde for da sua religião, e ele vai seguir aquilo se ele concordar. E vai seguir do jeito dele. Muitas vezes ele é coagido ou conduzido, vamos colocar assim, que a palavra coação nesse momento é forte, porque você está tentando dar uma orientação como pai, como mãe, mas ele vai, né? Ele vai aprendendo, você vai dando instrução, mas ele chega um momento que ele desperta pela maturidade, pela maioridade intelectual, e ali ele faz a escolha dele. E mesmo que ele pareça agir externamente do jeito que você acredita que ele deve agir, internamente o pensamento dele é dele. E a liberdade. Então, isso impacta também nas nossas escolhas. No ESD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, uma apostila da Federação Espírita Brasileira, no tomo 1, o primeiro livro, né, falando desse planejamento encarnatório,
Eles colocam assim: independentemente de um espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento será cumprido total ou parcialmente. Porque, obviamente, o planejamento implica escolhas que a gente vai ter que fazer no dia a dia. E é fácil a gente perceber isso. Quantos planejamentos a gente faz e não cumpre? Para falar daquilo que não dá certo, né? Início de ano, a gente fala: esse ano eu vou fazer regime. Veja os planejamentos que a gente fez para essa vida, para esse ano, e que a pandemia mudou, né? Quem estava planejando viajar em julho e talvez não vá, agora nem sequer, né? Às vezes está com dinheiro, mas não está tendo viagem internacional. Vamos supor que as pessoas fossem para outro lugar, ou mesmo no país, né? Tinha programado de ir visitar o Nordeste em julho. Posso até ir de carro, mas vou chegar lá, as coisas não vão estar, os restaurantes não estão abertos, as situações são outras. Perde-se o sentido. Ou há um planejamento que a gente planeja, só que a gente planeja olhando o nosso núcleo, a nossa vida, o nosso momento. E existe um momento de várias pessoas. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele é capaz de ver um planejamento que afeta muitas pessoas. E quanto mais limitado, mais o planejamento dele é circunstancial, envolve poucas pessoas, ou envolve a si mesmo. E aí, assim, a chance de errar é muito grande, né? Então, há um planejamento porque é preciso, as coisas têm que ser com ordem. Mas, chega aqui, cada um vai vivenciar o seu livre-arbítrio e as suas escolhas. A questão do planejamento está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio, situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. A consequência, então, rematando, o livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Aquela questão do determinismo e livre-arbítrio. Conforme eu vou errando muito, né, isso vai causando. E às vezes até é interessante que acontece em nós mesmos. Eu lembro da leitura do livro Memórias de um Suicida, né, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, que trata dessa questão, assim, muitas vezes, das consequências que o espírito que cometeu um suicídio numa encarnação anterior, muitas vezes impõe pelo sentimento de culpa, pelos processos que acontecem, e principalmente na própria formação do corpo que vem depois. Então, às vezes, o espírito precisa, muitas vezes, vir num corpo com certas restrições, com certos limites de saúde e até de deficiência de alguns órgãos, né, para que ele limite a ação, porque ele ainda tem dificuldade de agir daquela forma. Então é engraçado, a gente pode dar um exemplo até nessa vida. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar tão grande que chega uma hora que a única solução é ela fazer uma cirurgia. Porque só pelo controle ela não consegue. Então a hora que o corpo está restringido, tem uma restrição, se ela exagerar ela vai passar mal, ela não dá conta. Então ela precisa daquela restrição. É uma necessidade. Então isso afeta, então são consequências, é o uso do livre-arbítrio, as consequências, replanejamento, e assim a gente vai crescendo ao longo das nossas existências. Então, veja bem, quando a gente começa a olhar o mundo a partir dessa questão do planejamento encarnatório, das reencarnações, dessa lei de causa e efeito, a nossa visão vai mudando. O nosso olhar tem que ser um olhar mais otimista, porque a gente tem que entender que existe uma razão por passar por essas situações, e aí a nossa visão tem que ser otimista, mas tem que ser proativa. Tem que ser uma ação de ocupação do nosso tempo da melhor forma possível, nessa busca de acelerar esse processo de perfeição. Se o nosso objetivo é a perfeição, vamos nadar a favor da correnteza. A lei de Deus já nos leva para lá. E se a gente, tendo consciência disso, a gente pode acelerar esse processo. E ao acelerarmos esse processo, o sofrimento pelos efeitos da nossa ignorância vão diminuindo. A gente entra, assim, nessa segunda parte do nosso estudo, na mensagem que Emmanuel trouxe, e está no livro Companheiro, né? Psicografia do Chico Xavier, como eu disse no início da nossa conversa. Então, com esse olhar de planejamento, reencarnatório, vamos ler essa mensagem. Eu, na verdade, vou passar para vocês duas mensagens de Emmanuel. Essa é a essência, é essencial, porque ela foi a ideia original do nosso estudo e tem o título do nosso estudo, né, Na Visão do Mundo. Vamos ver o que Emmanuel fala e depois eu termino
nossa conversa como mensagem que daria um outro tema de estudo. Aliás, já foi motivo de uma palestra presencial no Núcleo Espírita, Fraternidade e Amor, mas que nesse momento eu vou colocar para finalizar as nossas reflexões. Então, sobre a mensagem companheiro. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. Então, de novo, a visão que a gente tem do mundo. Se a gente olhar que tudo tem um planejamento, que tudo tem uma razão de ser, e a gente começar a entender esse planejamento, essas situações, a gente começa a ver que não há motivo para que a gente olhe as coisas de uma forma perversa, uma forma negativa, uma forma que está tudo errado, que nada que nós estamos abandonados, que o acaso é que está tomando conta. Então, Emmanuel vai dando alguns exemplos. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão desse mundo que a gente se alimenta, que vem o pão. O charco é uma queixa da gleba contra o descaso do lavrador. Então também tem isso. Se você não, mas o chão produz, mas se eu não fizer a minha parte, aquele terreno vai crescer mato, vai crescer árvore, produtos ali, vai nascer, não vai ter condições, desculpa, de produzir nada, porque eu tenho que fazer a minha parte também. Então, se eu deixar aquele pedaço de terra sem cuidar, ele vai ficar sem condições de produzir aquilo que eu preciso. Compara a Terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é um aluno em formação. Então, todos nós estamos na Universidade da Vida, neste processo de crescimento e vivendo as experiências das aulas, né? Das aulas teóricas e práticas que a gente precisa para a formação final da nossa graduação na Universidade da Vida. Aquilo que plantares nos corações alheios é o que colherás nas manifestações dos outros. Então a gente às vezes quer consideração, quer que as pessoas nos tratem bem, mas a gente não trata ninguém bem. Né? Então, se eu trato bem das pessoas, eu vou criando amizade. E essas pessoas retornam isso para nós. É natural. Né? Um ou outro caso pode ferir, mas se você for uma pessoa facilmente, que tem uma fácil convivência com as pessoas gostam de ficar perto de mim. Se eu sou uma pessoa amarga, está sempre reclamando, ninguém quer ficar perto. Então é natural isso. Quem aplique lentes esfumaçadas nos olhos não notará senão tristeza onde o mundo está ostentando as cores da esperança e da alegria. Então, eu estou tendo uma paisagem bonita, eu vou no topo de uma montanha, aqui na Serra da Mantiqueira, e olho nessa época de julho, que a natureza fica muito bonita, o céu fica sem nuvens. Então, vistas maravilhosas. Mas se eu tiver com óculos embaçado, não vai adiantar. Eu não vou estar vendo essa beleza toda. Se eu tiver uma janela por exemplo, aqui na minha região, perto da minha casa, quando eu mudei para Itajubá, não tinha muitos prédios em torno. Então, eu levantava bem cedo, o sol batia. Hoje já tem mais dificuldade, porque já tem vários prédios ocupando um pouco a visão. Então já bloqueou. E aqui, então, trazendo o bloqueio para a nossa visão. Se eu vejo o mundo com uma visão negativa, a realidade pode ser outra, mas isso não vai mudar o fato de que essa é a minha crença. A existência para cada um de nós é o que estivermos fazendo. Claro, se eu estou fazendo, aquilo é que está valendo. Isso é o verdadeiro existir. O resto é planejamento. Agora é o momento da ação. Cada pessoa vê no mundo a própria imagem. Tomar cuidado para a gente não achar também que a gente é simplesmente o melhor, o the best, né? A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer. Então, às vezes, as pessoas criticam demais. Ah, porque a palestra é isso, porque o estudo é isso, porque o teu trabalho está sendo feito assim. Mas quando você convida a pessoa para fazer, a pessoa não quer fazer. Então, é fácil criticar o trabalho do outro, porque a gente tem opiniões. Não quer dizer que a nossa visão esteja errada. Mas a melhor forma de mostrar que poderia ser feito de uma outra forma é ir lá e mostrar como fazer. E até na hora que a gente vai tentar fazer, a gente percebe que não é tão simples. Porque muitas vezes a gente olha o efeito, mas não olha as dificuldades que teve para que aquilo ficasse daquela forma. Então, vivenciar a experiência, primeiro, é dar o exemplo, e aí mostrar que tem outras formas de fazer. E segundo, ganhar amadurecimento. Né? Muitas vezes entendimento da dificuldade que o outro está passando para fazer aquilo. A utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. Ser útil, né?
A proteção mais segura que possas desfrutar é do teu próprio serviço. Então, a segurança é trabalhar, é agir, é fazer. Eu ficar acomodado, escondido, com medo, isso não vai trazer segurança nenhuma, porque o objetivo da vida é o progresso, é a ação, é a interação entre as pessoas. É para isso que a gente veio. E fazendo isso, nós vamos estar seguindo, de certa forma, o nosso planejamento, sem lembrar o que ele... tentando agir de forma correta com as pessoas, fazer o nosso melhor, a gente vai estar seguindo o nosso planejamento. Porque é engraçado a gente reclamar do sistema, a gente até escutar, aprender a doutrina, e quando vai no nosso serviço, a gente enrola, né? A gente, por exemplo, a gente tem que bater o ponto às 5 horas da tarde, 4h30 eu já estou enrolando lá na minha mesa. Por quê? Porque no final do mês eu vou ganhar, trabalhando aquela meia hora a mais ou não, mas isso é da nossa consciência. Então fazer o melhor. Porque às vezes a gente não faz porque o outro também não está fazendo. Por que eu vou fazer se o outro não fez? Eu vou fazer porque é eu que vou crescer. É a minha oportunidade. Não é a oportunidade dele. Ele está perdendo a dele. Mas eu vou aproveitar a minha. Então é assim que a gente tem que olhar o mundo. Né? Perceber isso quando a gente enxerga que existe um plano maior para tudo isso que nós estamos vivenciando. Não perguntes além do necessário, para que os teus encargos não surjam atrasados. Então, quando a gente fica reclamando muito, querendo saber como fazer, quando vai fazer, quem vai fazer, quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a oportunidade. De quando em quando, para efeito de valorização do tempo, relaciona quantas palavras terás pronunciado no transcurso do dia sem qualquer significação para o bem. Olha só. Parar no final do dia e falar, gente, quantas palavras eu falei que não trouxeram coisa boa para ninguém. Desculpa, pessoal. A sabedoria da vida te colocou num lugar onde possas aprender com eficiência e servir melhor. Quando alguém condena o mundo, é porque se sente condenado em si mesmo. O trabalho que executes é a tua certidão de identidade do ponto de vista espiritual. Faze e terá certamente aquilo que espera seja feito. Olha que lindo. Né? A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não faz a nossa parte. Se a gente for lá e fizer, aquilo vai ficar pronto. Né? Então, faze e terá certamente aquilo que espera que os outros façam. O que estiveres realizando para os outros é justamente o que estarás realizando por ti mesmo. As leis do mundo não se enganam. O que deres de ti, ser-te-á dado. E a terra é a nossa escola benemérita. Lembra-te de que o relógio não para. Então agora, nós vamos ler mais uma mensagem, mas essa a gente não vai comentar em detalhes. Nós vamos ler, deixar para que cada um reflita. Essa mensagem foi tirada do livro Palavras de Vida Eterna e tem o título Nossa Cruz. E Emmanuel comenta o trecho que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. Todos nós passamos. É um processo. Cujo objetivo é a perfeição. Então, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Então, nós estamos no mundo, alguns caminheiros da evolução, alguns precisam se redimir, todos nós temos a nossa cruz. Esse almeja, aquele deve. Então, os caminheiros da evolução almejam evoluir. Os da redenção precisam resgatar, porque estão devendo. E para realizar os caminheiros da evolução, ou para ressarcir aqueles que devem, existe um preço a pagar. A vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, parente infeliz. A terra, a nossa cruz, muitas vezes é a dificuldade orgânica, o problema no organismo, né?
a nossa situação social, um parente com dificuldade. Já no plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Então, quando chega no plano espiritual, quando a gente volta e vê que não deu conta do planejamento que a gente fez, isso nos causa dor, uma dor moral, né? Um remorso. Tenhamos, pois, a coragem de precisa de seguir o Senhor, nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante, que está bem preso dentro de nós, e tomar a nossa cruz. Bom, espero que essas reflexões sobre o nosso planejamento, sobre a visão que a gente deve ter no mundo, a partir do entendimento dessas leis naturais e da necessidade da gente carregar nossa cruz com coragem, com determinação, que possam ter sido boas reflexões para esse momento que nós estamos passando. Eu desejo a todos muita paz e que Jesus nos auxilie na nossa caminhada. Que assim seja.